Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal da Dona Cruz. Hoje é dia do nosso quadro Papo com o Empreendedor, onde nós trazemos aqui um empresário da vida real para poder contar um pouco da sua história, do que deu certo, do que deu errado. E sempre são grandes aprendizados. Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, eu vou falar com a minha sócia aqui, Dona Thaís Cruz, aniversariante do mês. Aê. Só não vou falar a idade, né? Porque... não caberia num podcast a minha idade, realmente. Pois é, nem deve, pra quê, né? Eu vou comemorar os 31 dias de agosto, eu vou comemorar. E geralmente agosto é um mês mais longo, né? Então eu vou comemorar o que sobrar dele também. O convite estava 18 anos, Thaís. Como que é isso aí? É 18 de novo. Faz 9 anos que eu faço 18. E é sempre um prazer. E eu me sinto com 18. Não sei se é um problema ou não. Vou tratar na terapia depois. Então é isso aí. Por favor, não diga ao contrário. Ela falou, tá falado. 18 de novo. É isso aí. Ansiosa pelo papo de hoje? Cara, eu tô muito ansiosa. É uma pessoa que eu admiro muito, apesar de conhecer há pouco tempo. Mas eu acho que a energia e a sinergia das pessoas, elas não têm como ser mal interpretada, mas não tem como ser uma energia ruim de uma pessoa boa, sabe? Eu acho que a energia fala muito e eu tô bem ansiosa. Legal, tem pessoas que a gente conhece e parece que conhece faz anos. A energia é tão boa, né? Exatamente. Bom. Prazerzão, bora? Vamos lá. Apresenta o homem aí. Antes de apresentar o homem, eu vou falar do nosso patrocinador oficial, que é a empresa Cashflow. É o primeiro BPO especializado na parte de construção civil e setor imobiliário. Então, você que tem uma construtora, tem uma incorporadora e tem uma dificuldade no setor financeiro, tanto no contas a pagar, contas a receber, como planejar o seu financeiro, fazer uma provisão de recebimento, de pagamento, fale com a Cashflow. Tem alguns especialistas que com certeza podem ajudar a sua empresa de alguma forma. Aqui na tela vai aparecer um QR Code, onde você consegue escanear e entrar em contato com eles. Certo, dona Thaís? Certo. Teve um estudo de caso muito bacana, acho que é a segunda vez que eu falo aqui, que o sócio ele não sabia o quanto ele poderia receber. A gente indicou lá e começou a fazer o BPO, ele não sabia quanto que ele poderia receber. E aí agora ele já tem a certeza do quanto ele pode, porque sócios não é o que sobra que você recebe, tá? Você tem que ter um salário ali por mês e de repente uma distribuição de lucro lá no final. Então organize o seu financeiro porque vale muito a pena. É isso aí. Se você não sabe quanto ganha, quanto gasta, esse produto é para você. E com certeza tem muitas pessoas assim no mercado. Pois é. Bora. Pessoal, o nosso convidado de hoje é o nosso amigo e cliente Júnior Reis, que é empresário, proprietário das empresas Arson e Reis Engenharia Perene e também proprietário da empresa Nobríssimos Engenharia. Júnior, seja muito bem-vindo ao podcast da Dona Cruz, meu amigo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, uma honra. Admiro muito vocês, o trabalho de vocês. E é exatamente isso. Sou cliente, amigo e seguidor de vocês. Então, é completo o pacote. Isso aí, bom, obrigado pela confiança, né? E acho que é muito importante a gente ter essa confiança de entregar o serviço, né, pro outro ali. Obrigado mesmo. Então, hoje a gente está aqui no Papo com o Empreendedor e o nosso intuito é incentivar pessoas que fazem o empreendedorismo, que de repente tá lá naquele caminho do Júnior do começo, né, errando naqueles erros que tivemos. Então, cara, o que você puder aconselhar, o que você puder contar da sua história, conte porque vai incentivar essa galera. Esse é o intuito desse papo, tá? Então, já começando aqui, fala um pouquinho lá do começo, Júnior, por que essa área, por que engenharia, por que tudo isso, por que a Arson, Nobríssimos, fala um pouquinho. Bom, a história começa em 2018. 2018 não, minto. 2008. Não come 10 anos não, pô. 2008, quando tudo começou. Eu trabalhava na Tecnisa, né, construtora. Então, acho que quase todo mundo conhece, né? Uma excelente construtora, aprendi muito lá com eles. Trabalhei em outros escritórios de arquitetura, empresas especializadas em forro, piso, combate a incêndio também, já trabalhei com isso. Isso tudo me deu uma boa bagagem, não para iniciar, porque não foi nada pretensioso em querer ter uma empresa ou um escritório. Na verdade, eu só queria trabalhar, né? Então, eu não me estava preocupado em ter uma empresa. E estava um pouco
cansado. Até tava conversando um pouco, eu falei, cara, mano, tinha 18 anos e estava um pouco cansado do mercado com 18 anos já. Comecei a trabalhar com 16 anos na engenharia, então já estava um pouco saturado já. Como é que pode, né? Acabando de começar a trabalhar, estava saturado. E aí, eu saí da Tecnisa, eu falei, vou dar um tempo, vou ver o que eu vou fazer. E daí, comecei a fazer o meu expediente de trabalho na igreja onde eu congregava. Né? Lá não tinha ninguém que cuidava do prédio. Eu falei, eu vou cuidar desse prédio aqui, eu que vou ser responsável por isso agora. E vou começar um trabalho aqui. Quando aparecer um emprego, eu volto pro mercado. Vou descansar um pouco. Descansar trabalhando. Sim. E aí, o pastor pediu pra gente pintar a igreja e tal. Eu dei umas indicações. Naquela época eu já era formado em design de interiores. Estava estudando técnica em edificações. E a gente pintou a igreja com um tom de azul. E aí, nessa semana, foi um outro pastor de uma outra igreja, de mais de 3 mil membros na época. Então, era uma igreja gigantesca, uma das maiores do Brasil. O cara foi nessa igreja lá, o pastor. E ele é apaixonado por azul. Aí ele falou, nossa, que igreja maravilhosa. O que vocês fizeram? Só pintou a parede. De azul. De azul. Mas como ele gostava... Cara, assim, é algo inexplicável mesmo. Não dá nem pra explicar. E aí... Ele me convidou para ir na igreja dele, conhecer a igreja dele para fazer um projeto para ele. E daí ele falou para mim, olha, eu quero que a minha igreja seja o seu cartão de visita. E me deu carta branca. E daí eu comecei a minha carreira fazendo projetos de decoração, design de interiores. E depois disso não parei mais. E aí foram vindo... um trabalho atrás do outro, um após o outro. E o que era projeto começou a virar acompanhamento de obra. O acompanhamento de obra virou um gerenciamento. O gerenciamento virou uma execução. A execução virou contratos de manutenção. Os contratos de manutenção virou uma construtora. E agora a gente está caminhando para a incorporação. Cara, então, assim, a gente não falou da Veredas, né? A SPE Veredas, tá tudo bem, tá paradinha ali, mas... A SPE tá aberta já. Tá aberta, tá pronta. Tá. Pô, legal, mas eu acho que assim, você falou que você fala muito simples, né? De como se fosse um caminho... Contando é muito simples e rápido, né? Mas aí estamos falando aí de quase 15, 16 anos isso que eu ia perguntar. De estrada, de mercado, né? Assim, isso eu trabalhando, entre aspas, sozinho, né? Porque se eu pegar mesmo, desde quando eu iniciei no mercado da construção, tá dando uns 18, 19 anos, talvez. Tempo, hein? Experiência aí. Então, muita coisa, já vivi muita coisa, já fiz muita coisa. Então você começou a empreender cedo, né? Sim, com 18 anos cedo, com 18 anos. Eu já estava fazendo orçamento com 18 anos. Tem alguém da sua família que é empreendedor, não? Não, todo mundo me faz essa pergunta. Sim. Quem te colocou nessa carreira? Quem que é o teu mentor? Eu sou o primeiro da família, prazer. Foi julgado muito? Tipo, meu, você vai ficar com fome, tem que pagar INSS. No começo, principalmente minha mãe deve estar me vendo, né? Sim. Falava pra mim, arruma um emprego, vai trabalhar. Eu falei, mas eu tô trabalhando. Não, mas vai trabalhar, você precisa ter uma carteira assinada, você precisa cuidar do teu futuro. Eu falei, estou cuidando do meu futuro. Não, mas você tem que fazer... E é engraçado, o meu pai, ele morreu, eu tinha 18 anos. E ele sempre apostava. Ele falava assim, o que você quer? Eu falava, eu quero seguir a área de arquitetura. Tá bom, escolhe a escola que eu vou pagar. Então ele sempre investiu e sempre acreditou. E aí eu estudei a primeira escola... Eu fiz design de interiores porque era o único curso que eu poderia fazer com 16 anos. Sim. Porque os outros cursos não podia. Então, era o único curso da área da construção que podia com 16 anos, era o design de interiores. Então, eu fui pro design de interiores por causa disso. Eu quero entrar na área de algum jeito, quero fazer. E aí, eu fui escalando e fazendo um curso após o outro, né? E aí, cara... Nossa, tava com a pergunta na cabeça, depois veio outra coisa aqui. Mas sobre o design de interiores, você ainda atua hoje, ou não? Não mais? Não mais. Eu atuo assim, pra mim, né? Então...
É um escritório bonitão, inclusive. Então, para mim, para os meus clientes, de forma indireta, porque assim, hoje a gente faz construção, a gente faz reforma, a gente tem contratos de manutenção, mas o olhar de quem é um design de interiores, de quem vem da arquitetura, é sempre o olhar da beleza. Então, é uma coisa que eu sempre procuro ter. A gente pode estar fazendo uma reforma, mas o canteiro de obra tem que ser bonito. Como que é um canteiro de obra bonito? Organizado, limpo, sinalizado, identificado, seguindo as regras da BNT, seguindo as regras do cliente, respeitando os demais que frequentam aquele lugar, dos funcionários, respeitando ali, como a gente trabalha numa área hospitalar, respeitando os pacientes, não deixando ir pó para eles. Exato. Então, isso é a beleza. Então, o design de interiores, ele faz parte da minha vida 24 horas. Mesmo eu não hoje mais fazendo projetos, mas ele é o que norteia a minha vida em tudo. Então, em todos os detalhes, é onde a gente consegue aplicar ali o design de interiores, coisas boas que agregam valor. E os clientes enxergam isso. Eles enxergam esse cuidado, esse carinho, esse zelo, que, na verdade, a raiz desse carinho que eles falam é a decoração, que é um segredo. E a decoração é muito mais do que a decoração em si. Também. É decoração mesmo. Decoração. Do meu coração para o meu cliente. Show. Pô, falar em canteiro de obra bonito, não sei se vocês viram, mas tem aquela obra no Cidade Jardim, em frente ao shopping Cidade Jardim, que eles estão criando ali do JHSF. É um canteiro incrível. Tipo, daria pra morar lá. Depois vocês deem uma olhada da lá. marginal ali. No meio da marginal, óbvio, né? O ambiente, você está em frente ao Cidade Jardim, ao shopping, onde tem em cima as residências de mais de 3 milhões de reais. E aí, claro, o cara que tá lá não vai querer ver um canteiro de obra bagunçado. Então, muito provavelmente, eles apostaram nisso aí por conta do ambiente. Exatamente. Também. E isso foi abrindo portas para nós. Hoje, 90% da nossa operação de manutenção e reforma é hospitalar. Então, para você entrar nesse nicho hospitalar, são muitas exigências. Então, a gente conseguiu atender essas demandas, né? A gente atende hoje hospitais públicos e privados. Então, porque a gente segue critérios bem rigorosos de qualidade, de segurança, de higiene. Então, isso fez muita diferença. E a gente acabou nichando sem querer. A gente sempre... Então, o intuito é sempre aquele, trabalhar. Trabalhar bem, trabalhar direito. E você acaba se especializando sem, às vezes, se dar conta que você se especializou. Mas, para mim, eu não sou um especialista. Eu estou apenas fazendo o meu trabalho bem feito, que é o mínimo e a obrigação que todo profissional deveria ter, né? Exatamente, cara. É o mínimo e a obrigação. Acho que é a palavra-chave ali de tudo. Você é um cara que é muito exigente, até pela qualidade que você busca entregar para o seu cliente, como você está falando agora. E como é lidar, que eu acho que é uma das partes mais difíceis hoje, você lidar com mão de obra, porque são pessoas, né? E pessoas, elas às vezes abraçam a causa, às vezes não. Como é lidar com isso, cara? Porque, assim, a tua entrega é uma entrega boa hoje, né? Já teve muita dificuldade, já teve umas loucuras aí. A gente tem dificuldade, obviamente, trabalhar com o ser humano não é fácil. É completamente um desafio todos os dias. Mas a nossa cultura, ela é muito forte nesse sentido. Da organização, do trabalho direito, do respeito mútuo, né? Sim. Com o trabalho, com os clientes, com os fornecedores, com os nossos funcionários, colaboradores. E quando vem uma pessoa, você não consegue saber se aquela pessoa vai dar bons frutos ou não. Mas quando acontece de ter uma pessoa dessa na equipe, ela não fica. É impressionante. Ela não fica. Não se adapta aí. Não se adapta, não encaixa. Ela mesmo se expele. Ela sai, ela não fica. Ela não consegue contaminar o ambiente. Não né? consegue. Ela até tenta, mas não consegue. Porque como a nossa cultura é muito forte,
os outros acabam meio que blindando isso. Então, o cara que vem para subtrair, ele não fica. Agora, o cara que vem para somar, esse é abraçado. E é aquilo que vocês falaram. Nossa, a gente se conheceu faz pouco tempo, mas parece que conhece há anos. É o funcionário quando dá certo lá. Ele é novo, mas parece que tá com a gente há anos. Porque dá muito certo. Então, acaba não ficando. E eu converso com muitas pessoas da nossa área que fazem a mesma coisa, enfim. E todo mundo fala que a dificuldade maior da mão de obra, muitas vezes infelizmente, né? Muitos funcionários hoje usam droga, problema com bebida, problema com cigarro. Chega a segunda de manhã no ir. Problema com vícios, né? Enfim, em geral. A gente não tem isso. Então, assim, os meus funcionários de campo, nenhum tem problema com bebida, nenhum se fuma fora do expediente, porque eu não vejo, né? E eu frequento as obras, estou sempre por perto. Isso é muito bom pelo ambiente hospitalar também, exatamente, né? É extremamente importante. Nem pode, né? Todos têm uma família, têm um respaldo familiar muito bom. Isso também estrutura e ajuda que o funcionário tenha uma boa base familiar. Então, isso é uma coisa que a gente preza muito também na hora de contratar. Isso tudo faz muita diferença. E aí, hoje nós temos aí um time externo de mais de 20 pessoas, onde eu não tenho problemas com eles, problemas pessoais, vamos dizer assim, né? Porque problema de trabalho, obviamente, a gente tem e a gente resolve. Problemas técnicos. Mas comportamento não tem problema com isso. Seria um problema não ter problema de obra, né? Exatamente. Porque aí, sei lá, alguém não estaria vendo alguma coisa. Tudo tá muito bem, calma aí, né? Então, é porque tá errado, né? Ninguém tá vendo problema, é porque tá errado. Exato. Cara, você fez essa parte de obra, você começou ali muito bem, muito provavelmente fazendo bem e tendo indicações, acredito eu. E hoje você tá vendo o mercado de incorporação, como você disse aí. O que você tem a dizer desse mercado? Aí já tentando agregar para a galera, né, que está na construção, que está vendo a incorporação. Você vê um mercado mais fácil, como estão vendendo por aí, ou como que você está vendo o mercado? Não é um mercado fácil. Ele é um mercado super especializado, mas infelizmente ou felizmente, né? Felizmente por conta da comunicação que hoje chega para todo mundo de uma forma muito fácil. Mas, infelizmente, porque muitos são enganados de que é fácil. E não é. Primeiro, pessoas. Segundo, que para você construir requer um manejo muito grande de dinheiro, de equipe, mental, planejamento estratégico, cronograma. Conhecimento técnico. Quem não tem isso, se aventurar é muito arriscado. Quem não tem isso e quer incorporar, o conselho que eu dou é: seja investidor. Deixa a construção para quem entende, para quem sabe construir. Porque um médico, tô dando um exemplo aqui, tá? Um médico querer virar um incorporador, isso não é para você. O médico tem que ser um investidor. Agora, a construção fica para o construtor, que tem anos, tem bagagem, que tem formação para fazer aquilo que faz, né? Porque você tem que pegar lá o teu know-how que você já tem e aplicar na incorporação. Então, é muito complexo. Falar que é fácil é muito arriscado, porque os números são altos. Sim. E em um escorregão, você pode pôr tudo a perder. Exato. E aí também tem essa parte das pessoas que elas estão não querendo investir, mas abrindo ali o seu CNPJ, fazendo o que tiver que fazer e delargando, né, a algum construtor X que de repente seja o mais barato, que talvez não tenha um registro, que talvez esteja ali totalmente irregular. E aí essa pessoa ela vai tomando, desculpa o termo aqui, mas ela vai tomando pau em cada etapa, sabe, da obra. E eu acho que isso é o que você resumiu muito bem. Precisa ter alguém que faça isso, você precisa ter isso também, precisa se desenvolver. E caso você não tenha se desenvolvido, você vai participar de uma parte que lhe cabe, que é o tal do investimento. Isso. Então... Exatamente. Eu conheço pessoas que, por exemplo, corretor de imóveis. Então, ele vende os imóveis da incorporação.
Ah, vou incorporar também. Aí eu falei pra ele, e aí, qual foi a sua experiência? Nunca mais quero construir. Eu falei, por quê? Cara, olha aqui. Aí tava na hora o telefone. Aqui, ó, tá vendo? Tá me ligando. Isso aqui é um comprador de uma casa que eu vendi, que eu construí. Tá me ligando, sabe por quê? O empreiteiro não ligou o esgoto da Sabesp. E o esgoto tá voltando tudo pra dentro da casa. E agora eu que tenho que resolver. Eu falei, é isso aí. Essa é a vida do construtor. Lógico. A vida para resolver o problema. Não a vida de deixar o serviço mal feito. Não é isso. Porque é um negócio, de fato. Quando você fala em incorporação, não é só a construção em si, mas é todo o planejamento por trás disso. Exatamente. Quando você vai entregar uma casa, você tem que ter um manual da casa. Precisa. E muita gente hoje acha que isso é besteira, né? Que não precisa ter um projeto, que não precisa ter um escopo, né? Que é frescura, que você está sendo muito exigente. A gente hoje não atende algumas demandas de alguns clientes quando nos chegam pedindo orçamento sem projeto. Hein? Hoje eu não atendo mais. Porque antes, quando o cliente chegava assim, eu, por conhecimento, eu fazia o escopo pro cara. Eu fazia o escopo para ele porque era importante para mim, não para ele. É importante para ele, mas ele não sabe. Mas é mais importante para quem vai construir. Porque é o teu manual, o teu guia. Então, eu fazia para ele, de brinde isso aí, né? Porque senão eu não conseguia trabalhar. Hoje não. Hoje eu consigo filtrar. Hoje eu não aceito mais. Mas você não faz? Também não faço. Eu indico, mas não faço. E sem projeto, não tem orçamento. Né? Sem planilha, não tem orçamento. É porque não tem projeto, vai fazer o quê? No olho? Na ideia? Muita gente faz. No olho, na ideia, no achismo. Porque, por exemplo, na sua cabeça, você que é um cara que tem experiência. Então, na sua cabeça, parece que é óbvio. Não, tem que fazer essa medida assim, assim. Aí, quando você tenta replicar para a pessoa que vai executar, às vezes a pessoa vê de outro jeito. Isso que é muito difícil. Exatamente. Né? Por isso que é importante o projeto, né? Porque às vezes o que vocês estão falando pode ser muito simples, muito básico, mas cada um interpreta de um jeito. Tipo, às vezes é básico para você, né? Exatamente. E para o outro, não. Então, confiar também, às vezes a pessoa confia no construtor ali, no pedreiro, porque ele tem 50 anos que constrói. Tá bom, mas se tá fazendo errado, tá fazendo 50 anos errado. O fato de fazer 50 anos não quer dizer que esteja certo. Pode ser que faça 50 anos errado, né? Então, é muito complicado. O mercado, ele é muito informal. Demais, demais. E uma coisa que a gente preza muito é pela formalidade. Isso tem um preço. É bem caro. Bem mais caro. Mas tem os seus resultados. É muito gratificante. Digamos que demore um pouquinho mais, né? É como se você não passasse um degrau. Você sobe degrau por degrau mesmo. É isso aí. E o pessoal sempre falou pra mim, né? Por que você tem funcionário? Paga diária, né? Faz por empreita. Eu falo, não, eu quero ter os meus funcionários, a minha equipe, porque eu quero poder entregar para o meu cliente a minha dedicação total. Uma vez eu ouvi do Samuel Klein, dono das Casas Bahia, perguntaram para ele, né? No mundo de hoje, tudo terceirizado, por que vocês aqui nas Casas Bahia mantêm tudo próprio? Limpeza, entrega, logística, é tudo próprio, segurança. Aí ele falou, porque eu entendo que a dedicação total do você vai da compra até a entrega. Então, é exatamente isso. Quando você tem a sua equipe, a agenda ela é minha, o cronograma é meu. Quando você é terceirizado, você pagou lá o prestador, ele não volta mais. Você já pagou, ele não volta. Ele não volta mais. Ou você não é prioridade, né? E você não vai ser, porque na verdade o que você quer? Você quer arrumar um problema. Um problema ou fazer algum complemento, o cara não vai voltar. E o cliente, como é que fica? Então, a formalidade, ela é uma segurança para o empresário, ela é uma segurança para o funcionário e é uma segurança para o cliente. Todo mundo está muito bem seguro. Então, qualquer problema trabalhista, na formalidade, você se resolve. Qualquer problema que o funcionário tiver no emprego, ele está amparado por lei, com benefícios, com bonificações, saúde com também, seguros. Exatamente. E o cliente, ele tem a certeza e a garantia de que ele vai receber aquilo que ele comprou, aquilo que ele adquiriu.
Então, é segurança para todo mundo. Só que custa muito mais caro, muito mais trabalhoso. É muito chato, muito burocrático. E as pessoas querem fazer de forma muito simples, rápida e barato. O famoso E nas aí, coxas. todo mundo perde com isso, né? Principalmente o cliente leigo. Exato. Que às vezes cai na mão de lobos, né? Então, e aí o cara pega o dinheiro e aí, inclusive, até falando nisso, quando eu decidi ter a minha equipe, foi justamente numa época que eu estava construindo a minha casa e o pedreiro pegou o meu dinheiro e não terminou a minha casa. Aí eu pensei comigo, eu nunca mais vou passar por isso e nem vou deixar que as pessoas passem por isso. Eu vou ter minha equipe. Eu vou fazer. E deixa que eu faço. Eu sei fazer. E foi daí que veio a ideia da equipe. De ter a equipe própria. Foi porque eu passei por isso. Eu fui passado para a perna já. Fui passado para trás. Uns gostos danados, né, cara? Nada como a experiência própria, né? Pra dar uma Exatamente. visão pra gente. Hoje eu devo imaginar que passa um filme na sua cabeça, né? Falando de forma simples de uma história muito grande que você teve. Cara, qual que foi o momento mais difícil, assim, que você olhou e falou, meu, não sei se teve também, né? Ah, não sei se vale a pena empreender. Não sei Ele começou se... novo, né? 18 anos. Como que foi isso? Já emendando a pergunta da Thaís, Claro. né? Tipo, não só, mas de uma área, mas em todas as áreas. Olha, já teve momentos e situações em que eu pensei em desistir, sim, né? Há uns 3 anos atrás, então estamos falando aí de 13 anos de estrada. Até então, era eu, 2 pessoas no escritório e 3 pessoas na rua. Então, eu tinha a sensação de que a gente trabalhava muito e tinha pouco retorno. E tinha poucos avanços. Às vezes eu olhava pro lado, o cara abriu a empresa, em 5 anos o cara tá com a sede própria. Eu tô pagando aluguel. E eu falava, não, tô fazendo alguma coisa errada, não é possível. E aí cansa também, né? Aí você começa, a idade vai chegando, você fala, pô, preciso cuidar do meu futuro. E é isso, o que vai acontecer daqui pra frente? O empreendedor é solitário, né? Só que eu me vejo escalando uma montanha, né? Então você olha assim, tá longe. Mas quando você olha pra baixo, você fala, nossa, já subi muito. Não dá pra desistir agora. E aí, com muita insistência, com muita persistência, foram quase 10 anos investindo para ganhar um contrato, se adequando, se moldando, se preparando, mudando documentação, se moldando, fortalecendo. Até que um dia a gente ganhou um contrato. E aí, desse dia, as coisas mudaram. É um contrato maior. Sim, exatamente. Você trabalha com licitação. Também. A gente também atua na área governamental com licitações. São hospitais públicos, nesse caso. Isso. Legal. E uma empresa, para participar de licitação, exige muita documentação, né? Lembro que foi Demais. um dos nossos primeiros papos, assim, falou, Thaís, dá pra ir, mas assim, eu preciso disso aqui, isso aqui, isso aqui. Vocês vão me atender? Pô, não posso perder isso aqui. Lembro que foi uma das partes essenciais. Falei, cara, isso faz muito parte do dia a dia, né? Manter a certidão ali organizada, manter a documentação da empresa. E aí eu entendo, recebendo outros clientes, não que seja o seu caso, mas outros clientes, que a contabilidade é uma contabilidade que não entrega aquele mínimo, né, exigível. Então, é de se pensar assim como que está o mercado e aí entregar também a sua empresa a boas empresas, como você fez. Já que o mercado está assim, então eu vou formar a minha equipe. Dá muito mais trabalho, é muito mais caro. Para quem não sabe, a folha de pagamento custa mais de 70% quase do salário das pessoas. Então, quase para menos, né? Deve ser um pouquinho mais. Colocando sindicato, colocando tudo, deve Você dar um paga pouquinho mais. 70% a mais para a pessoa receber a menos. 70% a menos. Pois bem isso aí. complicado. Mas assim, diante do que você tem hoje de mercado, quais são... Tá pensando em expandir ainda? Como que você tá nessa sua entrega? Ou vai parar tudo e ir pra recorporação? Fala um pouquinho. Se você quiser falar, né, dos planos sim. aí. Bom, os planos sempre avançar, não penso em parar.
com essa parte de manutenção, de obra. A gente quer avançar, então eu estou sempre buscando inovação, tanto trazendo tecnologia, melhor gestão para o nosso escritório, para os nossos clientes, para oferecer para o cliente sempre o melhor que ele pode ter em gestão, em tecnologia, o que está acontecendo de novo no mercado da construção. A gente tenta implantar, até também para que os nossos colaboradores tenham cada vez uma melhor condição de trabalho. Então, e aí eu estou sempre buscando produtos e serviços que a gente possa agregar. Então, esse ano, por exemplo, nós homologamos na MIAC, que é pisos e revestimentos monolíticos, que são revestimentos industriais e corporativos. A gente homologou como agregando um serviço novo à nossa carteira. Então, essa parte de inovação eu busco sempre. Porque acho que a gente precisa estar em movimento, em contato, adequando. Se for necessário, a gente tira também algum serviço, a gente acrescenta. E a incorporação é um mercado que me vislumbra muito, porque eu vejo a incorporação hoje como o topo de onde a gente sempre lutou e trabalhou para chegar. Então, a gente se estruturou muito, se especializou muito, se dedicamos muito. E agora a incorporação para nós, ela vem como se fosse uma recompensa por tudo isso. Depois de todos esses anos de mercado, a gente também entrar na incorporação. E levando para as pessoas dignidade, para poder morar bem. Porque, como eu sou arquiteto e decorador, então a gente vai prezar por plantas mais humanas, né? Para que as pessoas possam ter um lar, né? Não apenas uma casa ou um apartamento. E levando essa dignidade, esse sonho que é para a pessoa, né? Porque a incorporação para muitos, ele é só números, né? Mas o cara que está comprando lá na outra ponta é o sonho dele. Ele vai pagar, às vezes, aquele apartamento por 30 anos, 40 anos. Então, é a vida dele. O apartamento, literalmente, é a vida daquela pessoa. Então, tem que ser muito bem feito, muito bem planejado, muito bem pensado. Obviamente, a gente, quando for para a incorporação fazer um prédio, daí já não vai ser mais com a equipe própria, porque daí a gente não tem braço para tudo isso. Daí a gente entra naquele modelo das grandes construtoras, que é o gerenciamento com empresas parceiras, né? Mas a gente vai continuar fazendo as nossas reformas, adequações e manutenção, isso vai continuar funcionando e a gente agregando, né? Então, hoje a gente atende uma mantenedora de saúde, fechamos contrato com mais uma, que são as maiores de São Paulo. Então, a gente sempre expandindo. Parar não é uma opção. Não. Pergunta de leigo, assim, você falou um pouco de hospital. Quais são as manutenções, assim, mais normais em hospital? Caraca, é muita sinergia, porque eu ia perguntar isso, sabia? Amém, hoje a gente Caramba, tá casadinho direitinho, né? Tá se dando bem hoje. Tá, pode perguntar. No hospital, cara, você nem quer ir lá, na verdade, né? Mas, ninguém quer. Mas assim, o que existe dentro da estrutura de um hospital, assim, que você possa falar um pouco? Hospital, as demandas são diversas, porque é um prédio onde tem um fluxo de pessoas muito grande. Tipo, 2.000 pessoas, dependendo do tamanho. Ou, por exemplo, o Hospital do Câncer, que a gente atendeu. Só o elevador fazia 14.000 viagens, sabe? Então, assim, um elevador. E são, acho que 8 elevadores. Qual janela? Qual? 14.000 ao dia? Ao dia. Tipo, isso cada gigante, um. né? Mas tinha trocentos elevadores. Enfim, um negócio maluco. Então, a demanda de pessoas é muito grande. Então, o desgaste das coisas é muito alto. Então, a demanda de manutenção ela é altíssima. Para você manter tudo funcionando, tudo em ordem. E sem fazer poeira, sem fazer sujeira para o paciente estar internado, né? Então, é muito complexo, mas a gente se adequa bastante a isso. E a gente recebe bastante elogio por isso. A gente leva bastante inovação também, né? Então, a gente fica bem satisfeito com isso. A gente tem parceria com a Makita. A gente é parceiro da Makita. Então, quando a gente precisa, a Makita também vai lá, nos apoia, empresta a ferramenta para nós, leva ferramentas novas para a gente testar. Esse do Hospital do Câncer, por exemplo, a Makita emprestou para nós
todas as ferramentas com aspiração, então, para que a gente não fizesse pó. Então, a gente vai desenvolvendo esse trabalho em conjunto, né? Com boas empresas, boas pessoas que querem fazer sempre o melhor, pensando sempre no próximo. Nunca primeiro no dinheiro. Dinheiro é consequência. Exatamente. E, nossa, a Makita é um dos melhores estandes na Feicon, né? E olha que eu nem sei de obra. E você vê que interessante, né? Eu estava conversando com um representante deles. Eu fui comprar. Falei, eu queria comprar uma serra mármore, a bateria, com aquela... que tem um copinho de água em cima, né? Ele falou, mas por quê? Eu falei, porque eu trabalho com hospital, faço obra em shopping, então às vezes é importante, a gente não tem onde ligar, a gente não pode ter pó, tem que cortar com água, tem que pôr um aspirador. Aí ele, interessante, cara. Ele, vou te indicar pra Makita, porque você é o perfil que a Makita precisa. A Makita quer empresa igual a sua, pra ser parceiro. Que legal. E aí, desde então, a gente participa das feiras. A gente faz lá na empresa o Arson Day. É um dia que a gente reúne toda a equipe no mesmo lugar. Geralmente, a gente faz lá no Senai da Construção Civil, que fica no Tatuapé. Então, eles cedem um espaço para nós. O ambiente é da construção. O Senai também é nosso parceiro. E aí, a gente leva todo mundo. Nesse último que teve, a Makita foi até lá. E aí... passou para a equipe boas práticas, como é que utiliza a ferramenta, de uso, né? E agora a gente está para ir toda a equipe também na fábrica deles. Então a gente tem uma relação muito bacana com a Makita, com outras empresas também, que a gente busca justamente essa parceria para levar a tecnologia para todos, tanto para o funcionário quanto para o cliente, para que o cliente veja isso, né? Sim. Às vezes o dono ele se desenvolve muito, mas ele esquece de desenvolver a equipe, né? Que é quem realmente está em campo ali para poder entregar. Eu acho muito essencial você estar falando isso, porque os construtores atuais, eles estão tão focados em só trabalhar, só novo orçamento, que eles esquecem talvez de olhar para dentro de casa, né? E fazer essa lição de casa, fazer um dia dedicado para conhecimento, para entrosar também a equipe, né? Porque às vezes o pessoal tá fora, e aí como é que se entrosa? Então, acho que isso é essencial. Essa visão de gerenciamento sua, de onde que vem? Dos lugares onde você trabalhou ou estudos? Assim, Thaís, eu sempre... Isso é o meu jeito. Eu sempre fui muito organizado com as coisas. Então, eu sou muito chato com isso, né? E sempre quis tudo muito organizado, tudo muito limpo. Então, eu prezo muito por isso. E uma coisa que eu falo para eles, né? Eu não posso vender a empresa com um visual e depois o meu funcionário que vai representar aquilo que eu falei, ele chega todo rasgado, todo sujo. Isso não me representa. Então, a gente preza muito por isso, pela aparência, do começo ao fim. Então, tudo tem que estar muito bonito, muito bem arrumado, muito bem organizado, inclusive os funcionários. Não adianta parecer, você tem que realmente ser. Tem que ser, exatamente. Parecer não, tem que ser. Porque é o que nós somos de verdade. Então, dá muito trabalho, mas é muito gratificante. E não é um peso para mim, porque para mim é algo muito natural. Então, eu faço naturalmente. Eu sei que às vezes acaba sendo um pouco chato para as pessoas, porque você cobra muito, eu me cobro muito, né? Então, mas é importante. É isso que nos faz avançar. Essa cobrança, esse olhar, não esquecer de que você está caminhando, mas os outros que estão à sua volta precisam estar junto com você. Ah, mas o pessoal vai embora. O pessoal pega o conhecimento, aprende e vai embora. Boa, então você fez um bom papel. Porque se eu estou entregando para o mercado um funcionário bom para o mercado, eu fiz o meu papel. Se todo empresário, se toda empresa fizesse isso, o problema hoje que a gente tem de mão de obra não estaria acontecendo. Exato. Agora, todo mundo só quer usar. O funcionário quer usar a empresa quer usar o funcionário. Daí não dá certo. O cara fica na sua empresa sem treinamento. Exatamente. Então é uma troca. É uma troca, literalmente é uma troca. Então, eu preciso deles, eles precisam de mim. Vamos juntos, então, construir essa história. E daí, se necessário for, a gente investe. Enquanto você estiver comigo, investe também na empresa.
Uma troca. E o pessoal vê esses resultados. A gente não tem muita rotatividade de funcionário, justamente por causa... Eu acredito que seja isso. Porque eles enxergam esse caminho para frente, né? Não é estagnado. Então, a gente está sempre em constante mudança. Então, toda hora muda. Toda hora a gente muda, toda hora a gente acrescenta o processo, toda hora a gente altera, a gente acrescenta algo novo. Porque a gente está sempre em busca da melhoria constantemente. É incansável a busca por isso. Pô, legal. Parabéns, Você que curte a questão da inovação, como que você vê a IA dentro da engenharia? Você vê que tem evoluído bastante nos processos? Cara, ainda é muito limitado por conta da geração. Porque assim, o pessoal mais velho, como nós, né? Já tem um pouquinho mais de idade, a gente tem um pouco de dificuldade em inserir isso. Mas o pouco de ferramenta que eu já utilizo no meu dia a dia, ela aumentou minha produtividade significativamente. E é impressionante como ajuda. E eu fico pensando como a gente poderia fazer muito mais, entregar muito mais com o auxílio da tecnologia. Agora, a nova geração já é um pouco mais complicado, porque não tem bagagem. Conhece a ferramenta, mas não tem bagagem para usar. Os mais velhos têm bagagem para usar, mas não sabem operar a ferramenta. E aí, eu já tenho falado com o meu pessoal do escritório sobre isso, tenho instigado eles a esse assunto, levo esse assunto para eles. Estou vendo uma pessoa para fazer uma palestra com eles, para tentar abrir a cabeça deles para isso, porque hoje em dia é essencial. Eu acho que a empresa que não olhar para isso vai ficar para trás, né? Tem aquela, como o pessoal fala, né? Tem 2 tipos de empresa, né? A que está na internet e a que não está. Então, a gente precisa estar no digital. Isso é caminho sem volta, né? Essencial. A gente se conheceu em uma mentoria, alguns eventos também nos vimos. Como que é essa questão do evento para você? Você falou, você desenvolveu essa questão de gerenciamento. Acredito que por muito conversar com as pessoas, por muito também gostar dessa organização. Mas eu acho que o evento também deve ter agregado, alguns eventos devem ter agregado, assim. Como que você vê esse mercado de evento hoje para o desenvolvimento do empresário, cara? O mercado de evento, eu enxergo ele como uma oportunidade de você fazer network, de você conhecer pessoas, como nós nos conhecemos em evento. Você conhecer pessoas, agregar valores e, às vezes, te chamar a atenção para algum determinado assunto ou determinado ponto que você já é da área, mas você nunca percebeu. Porque, como a gente está sempre muito ocupado, muita coisa passa batido. Exato. E eu só comecei a olhar para a incorporação depois dos eventos. Falei, poxa, é verdade, é minha área, né? E eu nunca tinha pensado nisso, porque a gente está tão focado naquilo, ocupado naquilo, que a gente esquece de olhar para o lado. Opa, olha isso aqui, que legal. Uma margem legal, né? Então, a gente acaba não percebendo os novos negócios que podem surgir dentro do evento, né? Então, eu acho muito importante, muito válido. Lógico que, como eu já falei, quem é leigo, tome cuidado com o que você faz, com quem você fala, com quem você fecha negócio. Mas para quem já é da área, o evento é para você ir lá, absorver tudo que te compete de bom, tudo aquilo que vai te agregar valores, e você fazer o teu filtro e aplicar tudo de bom na tua empresa, no teu processo, tudo aquilo que vai agregar valor. E conhecer pessoas, né? Eu conheci mas muita gente bacana, né? Muitos deles também são clientes aqui da Cruz. Sim. E conheço muita gente do evento e é muito bom. Porque, como você falou, Felipe, o empresário, o empreendedor, ele anda sozinho. Quando você vai no evento, você encontra pessoas da sua área, pessoas que estão indo para o mesmo lugar que você, que às vezes querem as mesmas coisas, que estão em busca da mesma coisa. Então, você se une, você troca uma ideia, troca experiência. Porque a gente não tem com quem conversar. Olha, eu tô com uma dificuldade, preciso pagar a folha, não tô com problema no meu caixa, aconteceu isso na obra, não sei como resolver. Você não tem pra que perguntar. Exato. Como você resolveu isso? Entende? Pô, você já passou por isso? Como é que resolve isso? Eu não sou especialista em contabilidade, vocês são. Mas eu sei construir, vocês não constroem. Pô, então troca essa ideia, né? Sim. O evento é legal por isso. Pô, legal, cara. Legal demais. Assim, se você lembrar,
Quando a gente foi no primeiro evento de contabilidade, nós éramos experientes em contabilidade, nós já tínhamos uma bagagem. E, cara, a gente não tinha a menor ideia de que já existia um novo sistema, tipo, muito melhor do que o que a gente estava usando. Foi um divisor de águas, né? Cara, foi um divisor. A gente saiu do evento com o olhinho brilhando, assim. Não, amanhã é domingo, mas a gente vai tocar o terror. E aí a gente chegou na segunda-feira, aquela coisa de mudança. E aí a gente teve um novo olhar pros eventos nesse sentido. Hoje a gente vai a menos eventos contábeis, né? Mas... No início do escritório foi muito importante. A gente conhece da contabilidade, do trabalho em si, mas do ecossistema da contabilidade. Então, fazer relacionamento com outros contadores que têm mais anos no mercado, não só da construção civil, mas de outros mercados. Sim. Afinal, o escritório de contabilidade, por mais que tenha um conhecimento nichado, os processos são muito parecidos. As dores, né? As dores, né? Mão de obra, sistema, os impostos, né? No nosso país, que não é nada fácil. Então, foi muito importante. Aí chegou uma hora que a gente deixou ir nos eventos da contabilidade e começou em eventos da construção civil. Porque é lá que está o nosso cliente, afinal das contas. É isso aí. Exato. Eu acho que é muito importante também, e é um diferencial, falar a língua do cliente. Hoje eu consigo falar muitos termos técnicos e entender os termos técnicos. Não fazer. Fazer não, deixa pra lá. Mas entender e falar para que o cliente também consiga entender a minha linguagem. Então, hoje eu consigo explicar problemas da tua empresa na sua linguagem. Então, estar no ambiente de construção civil é essencial. Assim, eu acho que todos os contadores deveriam estar nos ambientes em quais são especializados. Assim, eu acho que é essencial, né? Aí você entra nessa questão de ser especializado sem querer ali, meio que naturalmente pela técnica, em ambientes hospitalares. Exatamente. O ambiente hospitalar, eu já pude trabalhar por 6 anos. Ele é um ambiente onde você precisa de muita formalidade, principalmente das pessoas que estão transitando lá. Você está, por exemplo, no Hospital do Câncer, você não pode ficar rindo, sorrindo por aí, porque estão pessoas ali que estão passando por uma barra muito tensa, assim. Existe algum treinamento que você faz para isso ou não? Então, tem o nosso evento anual, que é o Arson Day. A gente trata todos esses assuntos de comportamento, como é que a pessoa tem que se comportar. Mas isso a gente fala, mesmo fora do evento, o ano inteiro a gente fala, a gente ensina muito sobre isso, sobre postura, sobre como se comportar, sobre falar. Ou se não sabe falar, fica quieto então, que é melhor, né? Menos é mais, né? E exatamente isso, de brincadeira, de ficar rindo, que a gente não tá no ambiente lá para isso, a gente também tá trabalhando, tem outras pessoas trabalhando também, a gente não pode atrapalhar. Então, é exatamente isso, é trabalhar com essa formalidade muito intensa, você ser muito político, porque você fala com todos, né? Você tá lidando com todo tipo de gente. Então, é muito delicado. Mas é o desafio que a gente tem, é o que a gente tem desenvolvido bastante. Tem dado muito resultado. Os clientes têm nos validado por isso. Isso é muito bom. A gente chegou até a fazer um trabalho para o governador de São Paulo, diretamente. Então, foi muito gratificante para nós também, porque é um reconhecimento do nosso trabalho. Então, é fruto disso, né? Dessa escolha pelo certo. Sim, pô, parabéns. Eu acho que é muito incrível você trabalhar no hospital, velho. Eu acho muito da hora. Eu trabalhei por alguns anos lá, trabalhei 6 anos no hospital e é muito difícil. Olha que meu hospital era um hospital de... Era meu hospital. Meu hospital que eu trabalhava era um hospital especializado em otorrino, então era mais simples. Mas tinha uma galera que chegava lá muito doente, tá? Eu não me vejo, não consigo, acho que estar no Hospital do Câncer. Eu não teria maturidade. Teve uma situação, 2 situações lá no Hospital do Câncer que me chamaram bastante atenção. Primeiro, quando a gente entrou na área cirúrgica, e daí um pessoal que estava acompanhando a gente falou, pô, vem cá dar uma olhada. Eu falei, não, pelo amor de Deus, eu não quero ver nada. Eu falei, o pessoal tá doente, tá de cirurgia. Eu falei, não tem nada de legal para ver aqui, né? Então, lógico, talvez falta essa sensibilidade pelo fato do cara lidar com isso todos os dias. Para ele aquilo é normal. Só mais um. Mas não é, pô, é um ser humano que tá ali. E aí também quando a gente encerrava o nosso expediente, Thaís, todo santo dia saíam ali, passava do nosso lado
4, 5, 6 caixões. Ai, caramba. Então... É bem pesado. Um ambiente, assim, bem pesado nesse sentido, porque a gente lidar com isso toda hora, né? Então, mas... É por isso que a gente tenta preservar bastante a questão de saúde, porque a gente sabe que um ambiente hospitalar uma infecção hospitalar muito grave, muito séria, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa operação para não afetar ali o paciente, né? Então, a gente preza muito por isso. Eu prezo muito pelo paciente que está lá. Porque eu fico pensando, se fosse alguém da minha família, ou até mesmo eu, gostaria de ser bem atendido. E ser bem atendido é ser bem atendido em todos os sentidos. Inclusive, pelo pessoal da manutenção lá, que está arrumando as coisas, né? Ou fazendo a obra, né? Isso é bem profundo, né? Calma. É tipo uma condução de ética. Tem um corte do Clóvis falando exatamente disso, né? Que aí é você se importar com outro. Ele fala assim, que tava no avião, aí ele sentou no avião, aí na frente dele tinha um japonês. Aí esse japonês, ele perguntou, você se importa se eu reclinar a minha poltrona? Aí ele falou, não me importo, você pode fazer. Aí ele ficou esperando e o cara não fez. Aí ele levantou, foi no banheiro, voltou e falou, você pode reclinar, tá? Aí ele falou, não, é melhor não. Não, você pode, eu deixo. Ele falou, vou reclinar então. Aí quando ele reclinou, acho que foi o celular, o tablet caiu no chão. Aí o japonês falou, falei pra você, te incomodaria. Então é melhor não fazer. Então olha o nível do cara, né? Então mesmo você dando a permissão, o cara se importa tanto com você que ele não fez. É isso aí. Acho que é um pouco disso que você falou. Se importar com o próximo de uma tal forma que você toma um cuidado imenso. Assim. É isso mesmo. É isso mesmo. Então essa é a preocupação sempre com as pessoas. Em todos os sentidos. Seja o paciente da manutenção, seja o meu cliente da reforma, seja o comprador final do apartamento que a gente vai construir. Então é sempre pensando em quem vai usar. E, obviamente, em quem faz parte desse processo, quem está com a gente. Também quero que eles tenham uma boa dignidade de viver e de trabalhar. Então, faz parte da nossa filosofia, da nossa cultura isso. Que incrível, Júnior. Eu vou abusar, então, dar 3 dicas pra gente, pra gestão de pessoas, que você acha que, assim, é essencial pra quem tá ouvindo a gente. 3 dicas de gestão de pessoas? Gestão de pessoas. Bom, trabalhar a cultura da empresa é muito importante, mas trabalhar a cultura não pode ser fachada. Tem que ser de verdade. Tem que ser verdadeira a sua cultura. Isso fará com que as pessoas que não têm o perfil da cultura não se aproximem. Ou se aproximar, não vão ficar, né? Tratar as pessoas... 2, né? Tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado. Não somente pensar em cifra, mas pensar no benefício que a tua empresa precisa fazer para a sociedade, para as pessoas. Como eu falei, se as empresas tivessem esse pensamento de formar para entregar para o mercado, você não teria problema de mão de obra. O problema é que as pessoas não querem mais fazer isso, não quer gastar tempo, todo mundo quer tudo pronto, né? O funcionário quer ser diretor, ele entrou, quer ser diretor, e a empresa quer um office boy, mas quer que trabalhe como um diretor. E um detalhe, ele quer ser diretor de home office. Exatamente, é isso aí. Então, essa conta não fecha, então é você construir essa história. Antigamente as empresas tinham isso. Por que o Senai nasceu? Por que o Senac nasceu? Verdade. Nasceu para a indústria, nasceu para o comércio. Então, o mercado pegava lá as pessoas, os jovens, formava e para onde eles iam? Para o comércio. Jogava, distribuía para o mercado, para as indústrias. Quem? Pessoas formadas. Pelo menos com um nível básico de conhecimento. Exatamente. Né? E ali a pessoa desenvolvia e ela continuava a sua carreira. Então, esses 2 pontos, né? De você trabalhar muito forte a cultura, você tratar muito bem as pessoas, mesmo você achando às vezes que pode ser que não dê certo, dá certo sim, dá retorno sim.
Tudo que você faz de bom volta sim para você. Isso é fato, né? E terceiro, você trabalhar na formalidade. Acho que a maior dica que eu posso deixar é trabalhe na formalidade. Muitas pessoas falam assim, quando recebe o processo trabalhista, né? Faz um acordo, porque, olha, Deu a ruim, Justiça né? do Trabalho, você sabe como é, né? É o lado pro funcionário, cara. A empresa lá é vilã. Você vai se ferrar. Não é assim. Eu falo por experiência própria. Não é assim. Se você faz tudo certo, se você não faz nada errado, se você recolhe tudo que tem que recolher, paga tudo que tem que fazer, segue as regras, meu amigão, pode ir conversar com o juiz que você vai ganhar. Porque o juiz entende sim das leis, ele sabe o que está fazendo. É que infelizmente no Brasil tem uma cultura de uma indústria de advogados que se aproveitam do desconhecimento tanto do funcionário quanto do empresário. Porque o empresário, ele não é um especialista em advocacia trabalhista. Então ele comete erros muitas vezes, não é nem porque ele quer, porque ele não sabe. Perfeito. Então, você precisa buscar esse conhecimento. E buscar o quê? A formalização. Então, tudo que eu vejo, tudo que eu aprendo, eu quero formalizar. Tem que ter ponto? Vamos bater ponto. Tem que ter uniforme? Vamos pôr uniforme. Tem que ter crachá? Vamos usar o crachá. Mas custa 10 reais. A empresa tem que ter registro no CREA? Vamos fazer o registro no CREA. A empresa tem que ter alvará? Vamos ter alvará. A empresa tem que ter a VCB? Vamos ter a VCB. Entende? Tem que pagar adicional pro funcionário? Vamos pagar. O funcionário tem que receber noturno? Vamos pagar. Tudo, cara. Faça as coisas certas. Que as coisas não tem como dar errado. Agora, quando a pessoa tenta sonegar, tenta fazer um caminho mais curto, tenta não seguir as regras, quer se aproveitar da situação, aí vai para a Justiça do Trabalho, toma pau. Por quê? Porque não se preparou. Aí fala que o sistema é ruim. Não é o sistema ruim. A tua empresa é ruim. Porque, na verdade, você não se preparou. Se preparou para quê? Para receber pessoas. Exato. Porque receber pessoas é você ser formal, um regulamento interno, um bom contrato personalizado para cada tipo de trabalho, para cada tipo de função. Então, dá sim para você fazer certo. Dá trabalho. Perfeito. Trabalhoso, mas dá. Então, essas 3 dicas que eu deixo. Formalidade, tratar bem as pessoas, investir na tua equipe e você sempre buscar fazer o melhor para eles, né? Para eles, para os seus clientes, para os seus funcionários. Eu acho que essas são os pilares, assim, da cultura, né? Então, é importante. Dica de Muito milhões. bom. A vida cobra e a justiça também. Também. É a Olha primeira, né? Sócia majoritária. Que legal, Júnior. Muito obrigado. Foi um prazer bater esse papo com você. Já encaminhando aqui pro final. Eu que agradeço. E eu tenho uma pergunta, meu amigo Júnior. Essa é pesada, hein? Imagina se o Júnior de 18 anos estivesse aqui na sua frente. Aquele cara que acabou de sair da Tecnisa. Tá um pouco saturado e tal. O que você poderia falar para ele? Para ele fazer ou não fazer? Cara, eu daria como conselho, que é o que eu dou conselho para quando me perguntam hoje, comece fazendo o certo. Sempre. Sempre faça o certo. Mesmo que o caminho seja mais longo, ou seja mais difícil, ou mais pesado, mais caro, mas faça o certo. Porque o tempo que você vai amadurecer vai te dar bons resultados e bons frutos. E é gratificante você ver o fruto do teu trabalho. Então, hoje, eu olhar e ver a empresa funcionando, as pessoas trabalhando, famílias que dependem desse trabalho, para mim é muito gratificante. Muito gratificante mesmo. Para mim, que um garoto com 18 anos que começou sozinho dentro do quarto. Então, assim, para mim é muito gratificante. E o conselho que eu daria para esse júnior, primeiro, não desista dos seus sonhos, acredite em você, faça direito e persista. A persistência é melhor que o talento. Existem muitos talentosos fracassados,
mas todo persistente é bem-sucedido. Então, persistência. Pô, caramba, ele deu 3 de milhões, agora Não, tá completou muito bem Pô, falado. valeu, cara. Muito obrigado por compartilhar. Muito obrigada de coração mesmo. Eu sei que é difícil pra gente falar um pouco da nossa trajetória, mas eu espero que agregue muito e vai agregar muitas pessoas. Valeu de coração por estar aqui. Cruzou a cidade, sexta-feira, horário de pico. Vai cruzar de novo, vai pegar um trânsito legal. Então, muito obrigado mesmo, de coração. Eu que agradeço, gente, a oportunidade de estar aqui com vocês. Como eu disse, eu admiro o trabalho de vocês, a contabilidade especializada na construção civil. A gente iniciou recentemente a parceria como cliente, mas já temos resultados positivos, né, Felipe? O Felipe pode até falar melhor depois. Isso tem sido muito bom, agrega muito valor e isso tem nos ajudado muito nesse novo momento de grandes desafios com essa reforma tributária que está chegando e que deixa para nós muitos desafios. Eu te acompanho todos os dias, acompanho a Cruz para não ficar de fora dessas novidades aí, porque são assuntos pertinentes que nos interessam bastante. Amém. Quer mandar recado para alguém? Não? Fala, mamãe, assistiu. Obrigado, um beijo para todos vocês, minha esposa, minhas filhas, que eu amo, minha equipe, né? Todo mundo, os clientes, que eu tanto adoro e amo todos. Faço tudo de muito coração para todos. Deu para ver, entregou o coração aí mesmo. Amém. De coração. Isso aí. Olha só. É boa. Pessoal, se chegou até aqui, se ainda não curtiu o vídeo, não é inscrito no canal, então se inscreva. Encaminha para o seu amigo, para sua amiga da área da construção civil, que com certeza será um grande aprendizado. Perfeito. Vai ter o link aqui do Júnior aqui embaixo, da Arson também. Se você estiver buscando algum prestador de serviço que entregue um bom serviço, desde que esteja no escopo ali do Júnior, vocês, por favor, cliquem aqui embaixo. Vai estar disponível para vocês. Fechado? Foi um prazer imenso. Um grande beijo e tchau. E tchau. Até o próximo vídeo. Progresso. Até mais. Até mais.